Vazamentos de esgoto doméstico em vários bairros da região revelam que reparos paliativos não resolvem. Enquanto isso, moradores sofrem com o problema que até transborda dentro das casas. Na Vila Guiomar, zona norte de Ribeirão, o caminhão do DAERP está sempre por lá. Na rua José Aristides Joffre, vários pontos de vazamentos de esgoto. Um deles em frente à casa do Gilson, que solicitou atendimento para desentupir a caixa de inspeção que fica na calçada. Por conta dessa situação, o problema transbordou dentro da residência, no banheiro e também no corredor entre os cômodos. Foram 8 dias convivendo com esse transtorno. Como que eu vou conviver com esgoto dentro da própria casa? Não tem como. E o que a gente quer é uma solução. Eles vêm e não resolvem, eles mexem hoje, quando é amanhã continua do mesmo jeito. Ao lado da caixa de esgoto, vazamento de água limpa. Segundo o morador, uma outra equipe do DAERP foi no local, quebrou a calçada e não voltou para resolver. Eles deveriam vir aí para arrumar, mas simplesmente eles quebraram a calçada, olharam onde estava o vazamento e fecharam o buraco e foram embora. Deixou do mesmo jeito. Piorou a situação ali? Piorou a situação. Porque a calçada não estava quebrada? Não estava quebrada. E no Jardim Marquese, vazamento de esgoto no meio da rua. O morador registrou a situação durante o dia e também à noite. Só aqui, ó, que vem isso aqui todo dia. Pedi uma providência aí, ó, aqui do esgoto aqui. O Lucas fez os 2 vídeos. Segundo ele, o esgoto transborda de surpresa entre as ruas Professor Renato Jardim e Aristides Bernardes Barreto. Todo dia à noite, durante uns 7 dias, tá vazando esgoto. E causa incômodo pra gente que somos morador daqui, né? Porque vaza muito esgoto, mau cheiro, fica muito ruim, fica ruim para todo mundo do bairro. E às vezes você vai desviar do esgoto, às vezes pode até causar um acidente, né? Também. Porque tem muito movimento nessa rua. Muito movimento. Passa carro todo dia, toda hora aqui, e o movimento é grande. E na Avenida Lusitana, um trabalhador mostra o poço de visita que estava entupido até poucos dias atrás. No chão ficou o esgoto seco que escorreu pela sarjeta durante 5 dias até o DAERP consertar. Vira e mexe, você vê algum esgoto estourado, né, no bairro. E esse não foi a primeira vez? Não, de vez em quando vaza aqui, entope, né, e vaza. Vem, arruma e volta. Arruma e volta. Ainda na Avenida Lusitana tem uma mata onde a gente está, em que um outro poço de visita também estava vazando e foi consertado há poucos dias. Pelas imagens dá para ver que o esgoto foi lançado lá no Ribeirão Preto, possivelmente contaminando as águas e os peixes. Um cenário de crime ambiental. O que nós estamos vendo aqui é uma situação de contaminação de água por esgoto doméstico. Então, esse poço de visita, ele não está conseguindo suportar o grande volume de efluentes que está chegando nele e ele está transbordando e esse transbordo está indo para o córrego, Ribeirão Preto, e está contaminando e poluindo o rio. Isso é uma situação muito grave e precisa, com urgência, vir fazer os reparos. O engenheiro civil andou pelo local e verificou que pode ter até uma nascente na mata, o que agrava ainda mais a situação. Anderson Manzoli também analisou que, pelas marcas deixadas na terra, o vazamento de esgoto doméstico não é de agora. E ele alertou que a expansão urbana na região, com mais residências, está sobrecarregando a rede, o que precisa de mais atenção do poder público. Como nós podemos ver, a falta de manutenção, essa tubulação com diâmetro insuficiente, tudo isso somado gera esse mal-estar que está dando para todos os moradores. Isso é, a todo momento nós vemos o esgoto vazando, temos aqui um caso de esgoto indo parar num córrego, que isso inclusive é um crime ambiental. Então tudo isso são pontos de atenção que o poder público tem que ficar atento para não deixar acontecer. Porque além de desvalorizar essa região, fica péssimo para os moradores conviver com esse cheiro e essa situação de doença. Porque veja, esgoto vazando é sinônimo de doença também. Então, mais atenção ainda para que medidas sejam tomadas. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O DAERP informou que a rede do sistema de esgoto em algumas regiões de Ribeirão é muito antiga e, por vezes, subdimensionada, devido ao aumento populacional que ocorreu ao longo do tempo.
Informou ainda que trabalha para resolver problemas pontuais e orienta os moradores para não jogarem material no vaso sanitário que possam entupir a rede e que não realizem ligações de água de chuva no sistema de esgoto, para que o resíduo não retorne para as casas. E ainda que tenham a caixa de inspeção instalada e deslacrada na calçada. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz outras informações sobre esse problema que atinge aí os moradores da Zona Oeste. Gislene? André, como nós vimos aí na reportagem, é muito possível, é muito provável que toda a Zona Oeste esteja comprometida com o serviço de coleta de esgoto. Quem fala mais com a gente é o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor, é um problema que não dá para deixar para amanhã. Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos. Sem sombra de dúvida, na verdade, esse problema todo não deveria ter chegado aqui hoje. Deveria ter sido todo resolvido há muito tempo atrás, que é o sistema do DAERP, tanto de abastecimento de água, fornecimento de água, quanto de coleta e tratamento de esgoto, que já vem precário há muitos anos e não atendendo a sua finalidade de forma sequer satisfatória. Doutor, e a gente pode dizer, afirmar que hoje em dia o DAERP tem um mapa dessa infraestrutura. Falta o que agora? Sim, o Poder Público anunciou que fez o mapeamento, que é uma situação de início de solução dos problemas, que a gente vem falando há muitos anos. Agora, com esse mapeamento, o que precisa ser feito é um plano para a solução dos problemas mais graves, ou seja, a curto, a médio e a longo prazo, para mitigar todo esse problema. E esse projeto precisa ser apresentado à população, à comunidade de Ribeirão Preto, para que também ela opine, porque cada morador de cada bairro sabe mais dos problemas e tem como colaborar com a solução dos problemas. O DAERP pode não ter verba suficiente para renovar toda uma estrutura de redes e galerias, mas cabe ao município estudar exatamente aquilo que precisa antes de pedir socorro aos governos estadual e federal? Sem sombra de dúvida, porque o que se cobra, o que se recebe, o caixa do órgão com relação ao que é cobrado da população, com toda certeza teria que ter recurso financeiro suficiente, não só para manutenção da rede, de todo o sistema, como também para fazer essas melhorias. E se o poder público não está conseguindo gerir e fazer isso, ele precisa passar para a iniciativa privada. Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Obrigado, Gislene. Até já.